comportamento humano nunca deixa de surpreender, especialmente quando se trata de atos públicos ousados, inusitados ou completamente fora do comum. Seja por busca de atenção, um ato de protesto ou simplesmente por uma ideia que parecia boa na hora, algumas pessoas protagonizam cenas em locais públicos que desafiam o senso comum e muitas vezes se tornam virais. Serão esses atos públicos que você irá assistir aqui hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Atos Públicos Impensáveis. Um homem em suposta situação de rua e problemas mentais foi visto usando o balde de um faxineiro como banheiro em uma estação de metrô. Nas imagens feitas por um usuário do metrô, podemos ver o momento em que o homem aparece e espera a distração do profissional para se aproximar do balde, abaixar as calças e defecar dentro do local. O profissional, ocupado limpando outro lugar, não percebe e é avisado por outros usuários que passavam por ali. Ao ver o que acontecia, ele confronta o homem, porém o mesmo se mostra agressivo e parte para cima do trabalhador, que se sente intimidado e se afasta do local. O morador de rua então volta para o balde e continua fazendo suas necessidades ali no meio de todos. Muitas pessoas, obviamente, se assustam e se sentem enojadas com a situação bizarra que estão presenciando naquele momento. O trabalhador fica chocado e indignado, afinal a sujeira ficará toda para ele. A polícia foi chamada até um posto de combustível para conter uma mulher que simplesmente estava invadindo a propriedade e bloqueando o acesso a uma das bombas do local para vender cervejas. O gerente do local já havia tentado conversar e pedir educadamente para que a mulher se retirasse dali, dando até mesmo a opção para ela de vender no local, mas que pelo menos não bloqueasse o acesso à bomba. Mesmo com a conversa e a opção dada pelo gerente, ela foi agressiva e se recusou a sair. Sendo assim, o gerente foi obrigado a chamar a polícia. Os agentes chegaram ao local e, ao abordarem a mulher, ela não abaixou a cabeça e continuou sendo agressiva, gritando e xingando os policiais, que não viram outra alternativa a não ser repreendê-la e algemá-la para que a mesma fosse levada presa. I want a police report about this because he's harassing me. No, you're harassing everybody. Can I have a police report? We'll give you a Mom, look at this, Mom. Bro, can you take my phone? Mesmo algemada e sendo levada presa, ela continuou agressiva e xingava os policiais, demonstrando que realmente estava disposta a qualquer coisa para mostrar que estava certa, enquanto sabemos que na verdade ela não estava. Um caminhão carregado bizarramente conseguiu transferir a entrada com uma placa de um local para o outro, totalmente sem nenhuma intenção de fazer aquilo. Nas imagens feitas por uma câmera de segurança, podemos ver o caminhão passando com uma carga bem alta. De tão alta, a carga acabou pegando na armação de entrada para uma rua que continha uma placa. Como a armação estava mal fixada, o caminhão a carregou, e quando o motorista percebeu o que estava fazendo, decidiu dar uma ré para que a armação ficasse para trás. Porém, a armação ficou em pé de forma correta, mas agora em outro ponto da rua. O caminhoneiro transportou a entrada da estrada sem nenhuma intenção e, obviamente, o vídeo viralizou pela internet. Com o vídeo se tornando viral, muitos internautas comentaram as reações dos motoristas que passariam no local logo depois e não entenderiam nada do que estava acontecendo. Afinal, a armação de entrada deveria estar em um lugar e do nada apareceu em outro. Um homem que teve o seu veículo rebocado após cometer algumas irregularidades com o mesmo, teve a brilhante ideia de tentar recuperá-lo quando ainda estava sendo transportado em cima do caminhão de reboque em uma cena inusitada. Nas imagens feitas por um amigo, podemos ver eles de carro se aproximando do reboque que transportava seu veículo pela lateral, até que o homem começa a se esticar pela janela, sobe no reboque, entra no seu carro, o liga e simplesmente acelera para o retirar lá de cima com o caminhão em movimento. O carro cai no asfalto com um impacto significativo, porém continua a funcionar e o homem, de forma bizarra, recupera o veículo. As imagens feitas foram compartilhadas e, obviamente, a situação foi amplamente repercutida não só na internet, mas também na televisão.
Em novembro de 2023, um vídeo de uma mulher tirando uma selfie enquanto um tsunami se aproximava ganhou destaque nas redes sociais. No vídeo, ela sorri para a câmera enquanto a onda se aproxima, até ser derrubada pela força da água. Felizmente, ela sobreviveu ao incidente. Algumas fontes indicam que o vídeo foi gravado em 2021, na província de Riau, na Indonésia. Ela estava com um colete salva-vida, ou seja, muito provavelmente a chegada da água já era prevista. E ela escolheu ficar no local para registrar tudo, mesmo correndo um risco muito grande por isso. Logo na hora em que a água a atinge, ela resiste em pé por alguns segundos, depois cai e vai sendo arrastada junto com algumas pessoas que também estavam no local. Ela chega a agarrar-se em um pedaço de galho, mas logo depois o vídeo termina e, como dito anteriormente, ela teria ficado bem. Em um incidente recente, um repórter da News Nation estava realizando uma reportagem em frente à instituição correcional estadual de Huntingdon, na Pensilvânia, quando detentos começaram a interagir com ele, respondendo às suas perguntas aos gritos pelas janelas das celas. Essa interação inesperada proporcionou uma perspectiva rara e direta das experiências dos presos, enriquecendo a reportagem com momentos autênticos sobre a vida dentro da prisão. Muito provavelmente, os detentos estavam vendo o noticiário de dentro da prisão, afinal eles estavam muito longe do repórter para saber que ele estaria ali, ou muito menos escutar o que ele estava falando. Por isso a situação se tornou icônica. There they are. I can't tell if you can hear this. We can hear it. Tanto o repórter que fazia a reportagem no local, como a âncora que estava no estúdio, se surpreenderam com o que estava acontecendo e aproveitaram para fazer perguntas aos detentos, já que os mesmos os assistiam. Ali foi mostrada, digamos, uma nova forma de fazer entrevista, mesmo que improvisada. Um vídeo mostrando do momento em que um homem fantasiado de jacaré se aproxima de um de verdade e simplesmente acaricia o réptil viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o homem coloca uma fantasia de jacaré, se deita no chão e se arrasta para ficar bem ao lado de um de verdade. Quando estava literalmente ao lado dele, estica sua mão por fora da fantasia e acaricia o jacaré que, inacreditavelmente, fica imóvel e parece não se importar. Afinal, quem estaria ao lado dele seria outro jacaré. Um amigo gravava a cena a certa distância e a situação viralizou na internet. A fantasia parece realmente ter enganado o jacaré, que fica ali quieto e parece até mesmo gostar do carinho. De qualquer forma, vale ressaltar que não é nada recomendado fazer isso, afinal o jacaré poderia muito bem estranhar mesmo com a fantasia e atacar facilmente. Em agosto de 2021, um incidente de violência no trânsito ocorreu no estado de Washington, Estados Unidos da América. Um motorista, após ser supostamente fechado por outro veículo, perseguiu o carro e, ao alcançá-lo, arremessou um machado contra o para-brisa do automóvel à sua frente. O momento foi registrado pela câmera acoplada ao painel do veículo e mostrou o exato momento em que o homem sai do carro furiosamente e arremessa o machado na direção do para-brisa, atravessando-o e adentrando o interior do veículo de maneira tensa. Felizmente, o machado não atingiu o motorista, que estava sozinho no veículo, sendo assim, ninguém se feriu gravemente. O motorista ficou apenas com alguns ferimentos leves em decorrência dos estilhaços causados pela quebra do para-brisa. O agressor, que foi capturado pelas câmeras, imediatamente fugiu do local, porém a polícia foi acionada e depois de investigação, ele foi encontrado e preso 3 dias depois do ocorrido. Por colocar a vida de várias pessoas em risco e se arriscar por isso, ele foi detido e teve que pagar fiança, além de arcar com todo o prejuízo causado. Em julho de 2024, a influenciadora e disc jockey Nath Rodrigues gerou polêmica ao publicar um vídeo nas redes sociais em que aparece fazendo compras em um supermercado no Rio de Janeiro vestindo apenas um biquíni fio dental. No vídeo, a disc jockey Nath caminha pelos corredores do mercado empurrando um carrinho de compras enquanto a câmera registra sua passagem. A publicação rapidamente viralizou, gerando uma série de reações e debates entre os internautas. Alguns
usuários criticaram a atitude, considerando-a inadequada para um ambiente público frequentado por famílias. Outros defenderam a liberdade de expressão e o direito de cada um se vestir como preferir. A situação também levantou discussões sobre normas de vestimenta em estabelecimentos comerciais e os limites entre expressão pessoal e respeito aos espaços públicos. Nath se pronunciou posteriormente, dizendo que o local ficava próximo à praia que ela estava frequentando. E por isso, quando estava indo embora, ainda de biquíni, resolveu passar lá para comprar algumas coisas e aproveitou a situação para gravar um conteúdo. O supermercado não se pronunciou a respeito e a situação foi bastante repercutida. Uma trabalhadora que exerce a função de faxineira foi vista varrendo e limpando simplesmente o meio de um penhasco íngreme, em que sabe-se lá como ela está conseguindo se manter equilibrada. Nas imagens impressionantes, a mulher aparece andando no local de grande altitude e íngreme, varrendo como se estivesse em qualquer outro lugar. Talvez pelo costume e pelo grande preparo em lidar com a situação, a mulher acha aquilo normal, porém é bem claro que não há nada de comum nisso. O cinegrafista também chamou a atenção de alguns, afinal, além de estar no mesmo local que a mulher, ele ainda filmava e andava de costas para registrar o momento, sendo ainda, digamos, mais ninja do que ela. Segundo alguns rumores, a mulher seria contratada para fazer a limpeza do local, que seria utilizado por alguns aventureiros que faziam trilhas, rapel e escaladas. Devido ao uso constante de pessoas, sempre existia sujeira e ela precisava estar limpando. Em dezembro de 2024, um homem em Sydney, Austrália, encontrou-se em uma situação embaraçosa ao ficar com a língua presa em uma escultura de gelo na Pitt Street Mall. A escultura fazia parte de uma campanha promocional da bebida V-Energy para divulgar seu novo produto, V-Refresh. Em um dia quente e úmido, o homem tentou se refrescar lambendo a escultura, resultando na aderência de sua língua ao gelo. Apesar dos esforços de um segurança, que tentou usar água para liberar a língua, o homem permaneceu preso por algum tempo, divertindo as pessoas que passavam pelo local. O incidente foi registrado em vídeo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. A V-Energy abordou a situação com humor, aconselhando as pessoas a não lamberem esculturas de gelo em público e convidando o homem a entrar em contato para receber um presente. Uma senhora, percebendo o que estava acontecendo bem à sua frente, se revoltou e foi repreender dois homens que cometiam um furto no local. Nas imagens feitas pela senhora, dois homens aparecem usando uma lixadeira para cortar as trancas de duas bicicletas e assim roubá-las na maior cara de pau. O caso aconteceu em plena luz do dia, em uma praça movimentada, e nem assim os bandidos se inibiram de cometer tal ato. Eles pareciam sob efeito de álcool ou entorpecentes e por isso aparentemente não estavam muito cientes do que estava acontecendo ou das consequências que teriam. A senhora, ao contrário de muitas pessoas, não ignorou a situação e se viu no direito de se aproximar e gravar o roubo para que tudo fosse exposto. Mesmo com a gravação, os homens parecem não se importar e acabam roubando as bicicletas. Um homem querendo gravar um vídeo engraçado para as redes sociais se deu mal com a cena, que não saiu da maneira como ele esperava. Na gravação, ele posicionou a câmera bem em frente à sua cama, se deitou de lado e fez força para que pudesse soltar um pum. Sua intenção era a de gerar um conteúdo engraçado e humorístico que viralizasse na internet, porém ao evacuar, não só os gases saíram, mas também um presentinho a mais, se é que você me entende. Futu-ți Dumnezeu, mă, m-am căcat pe mine. Nas imagens fica bem claro que o homem, ao soltar o pum, acaba literalmente enchendo suas calças. Mesmo que sua intenção não fosse essa, ele pelo menos conseguiu se tornar viral. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um pedestre, por pouco, não é atingido por um carro desgovernado em cena que impressiona. Nas imagens, o pedestre aparece passando por uma calçada pouco movimentada, tranquilamente, até que de repente um carro desgovernado surge em altíssima velocidade e passa raspando em seu corpo.
O homem fica claramente assustado e até tenta desviar, porém conta muito mais com a sorte do que com qualquer outra coisa, afinal poucos centímetros para o lado e ele seria acertado em cheio, provavelmente tendo um final trágico. Segundo algumas informações, que na verdade são apenas rumores, o motorista estaria embriagado e teria perdido totalmente o controle do veículo. Felizmente, ele também e mais nenhuma outra pessoa se machucou gravemente. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falou e tchau.